Bem, pessoal, tudo jóia? Estamos iniciando aqui a nossa última aula de religião, aula de número 8, última aula do bimestre. E nós vamos hoje finalizar, né, com considerações finais, vamos dizer assim, como o próprio nome aqui já está dizendo, Antropologia Teológica, considerações finais. Então, na aula de hoje, eu só vou repassar alguns pontos. Eu penso que você já tem o conhecimento suficiente, né? O conteúdo já foi dado, e apenas vamos relembrar alguns detalhes, porque você vai fazer não somente a sua prova, mas também vai fazer o simulado de religião. Então, penso que vai ser muito bom você revisar alguns pontos aqui, tá? E o conteúdo, vamos dizer assim, ele tem alguns detalhes importantes, mas ele não é difícil, ele não é aquela coisa complicada de você entender, de você aprender. Não é? Então vamos lá. Muito bem, isso aqui foi basicamente o que eu falei, né? Vamos recapitular aquilo que nós já estudamos. Na verdade, vou pontuar algumas coisas, tá bom? Vou apenas pontuar, e se você quiser mais detalhes, você volta nas aulas anteriores, que você vai encontrar aí esse assunto, o conteúdo com mais detalhes, ok? Se você ouvir um barulho assim, esse é o meu filho que está brincando aqui, tá? Mas tudo bem, faz parte. Vamos lá. Não esqueça, tá? Isso aqui são alguns pontos que nós vimos. Primeiramente, na questão da antropologia teológica, lembra que antropos vem do grego, significa homem, no sentido de homem e mulher, humanidade, né? E logia, que seria palavra, discurso, ou seja, antropologia seria o estudo do homem. Só que a antropologia ela é utilizada no sentido, né, comum, é para ciência social, né? Você aprende um pouco disso na aula da professora Isa Carla, né? Até mesmo do professor Rodrigo, você pega um pouquinho de antropologia social. Mas nesse contexto aqui, na verdade, a antropologia teológica, ou seja, o estudo do ser humano, mas dentro da perspectiva da religião, em particular da perspectiva aqui da fé cristã que nós estudamos, tá? Que tem muita semelhança, né, com a antropologia judaica, com teológica judaica, com umas diferenças, e também da muçulmana. Né? Mas olha só, Deus criou o homem e mulher essencialmente iguais, com características distintas e complementares. Tá? Então você tem essas diferenças aí, essa diferença distinta e complementar entre homem e mulher. Então, essencialmente, ambos são imagem e semelhança de Deus, só que você vai ter essa vamos dizer assim, essa diferença entre um e outro, algumas características, né? Mas essencialmente eles são iguais. Na verdade, essas diferenças elas servem para complementar, né? Para que o relacionamento entre homem e mulher seja adequado, seja ajustado, vamos dizer assim, né? Um completa o outro, vamos colocar assim. E as características masculinas e femininas antes da queda, que é antes da desobediência de Adão, quando Adão cai, né, no sentido de pecado, elas refletem a santidade de Deus. Ou seja, o homem ele era, né, ele apresentava coragem, serviço, liderança, proteção. Né, a mulher manifestava sabedoria, né? Não, lembrando que não é que um tem uma coisa, o outro não tem nesse aspecto, mas se destaca em um certas características e no outro outras, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, a mulher, ela tinha, digamos assim, ela refletia de uma maneira especial sabedoria, sensibilidade, né? Doçura, vamos dizer assim, auxílio. E aí, quando a desobediência de Adão, como relatada no livro de Gênesis, o que há? Há consequências, né? Consequências na vida tanto do homem quanto da mulher, né? Então você vai ter aí já, o homem vai se tornar um covarde, vai se tornar alguém que não, que foge das coisas, alguém que é agressivo, né? É alguém que não sabe tomar decisões, insegurança, né? Então ele vai perder muito daquilo que ele possuía. Assim também como mulher, você vai ver manipulação, você vai ver, vamos dizer assim, ciúmes desordenados, você vai ver muita coisa, né? Tentar controlar o destino, controlar todas as pessoas, controladora, né? Aquela coisa possessiva também. Então isso são características do homem e da mulher depois da queda. E quais foram as consequências, né? Vamos dizer assim, mais
do pecado de Adão mais no sentido antropológico, assim, né, no sentido teológico também. Foi a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, ela acontece em determinado momento, né? Lembrando que, vamos dizer assim, a gente vai crescendo, e depois começa o estágio de queda, né, de decadência do ser humano, até que chega um momento que o nosso corpo não aguenta e nós morremos, nós nos desfalecemos e morremos, né? E vai ter a questão das doenças também, tá? A gente talvez não tenha citado tanto, mas eu falei mais nessas questões com o 9º ano, mas assim, a doença também ela é resultado, né, do pecado de Adão, porque o mal entra no mundo, as coisas vamos dizer assim, se desequilibram, há uma corrupção da natureza também, porque a consequência do pecado de Adão tem uma dimensão, vamos dizer assim, cósmica, e é por isso que existe o mal, a morte, né? E logo que a morte também ela aparece com a doença, né? O nosso corpo, como ele é afetado pelo pecado, ele fica doente. Há a questão espiritual, que o homem morre imediatamente, vamos dizer assim, para o seu relacionamento com Deus. E por fim, a morte eterna, quando o homem, ele, vamos dizer assim, não tem mais chance para ele, e ele não tem mais como voltar-se para Deus. Mas, e isso passa para todos nós, né? Isso passa para todos nós porque, né, de acordo com a Bíblia, todos somos descendentes de Adão, todos viemos de um casal. E aí, só que Cristo, como último Adão, como segundo Adão, ele vem recapitular, né? E vamos dizer assim, trazer, né, obedecer a Deus de maneira perfeita, e ele, né, como Adão veio da terra, mas Cristo vem do céu, e ele assume a natureza humana, e aí ele vive uma vida perfeita e morre em nosso lugar, né? Ele recebe a punição pelos nossos pecados, mesmo sendo inocente. É porque nós, como filhos de Adão, nós nascemos em pecado e praticamos pecado, né? Nós somos pecadores por natureza, mas aí Jesus, sendo santo, sendo inocente, vivendo uma vida perfeita, ele recapitula tudinho, né, e ele cumpre aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, e morre em nosso lugar, sendo inocente. E aí o que acontece? De acordo com a fé cristã, e como cristão eu creio nisso, né, Jesus ressuscita dentre os mortos, né, aparece vivo, como diz Lucas, com muitas e infalíveis provas, e ele, como segundo Adão, ele vai trazer agora vida e vida em abundância para todo ser humano, com profundidade mesmo, com plena satisfação espiritual. Então o homem se torna vivo novamente, espiritualmente, eternamente, e futuramente, né, ele vai receber também a ressurreição dos mortos de maneira gloriosa, vamos dizer assim, né, vida eterna de todos os aspectos. Tá? Então são esses pontos aqui que são importantes, penso eu, para você estudar. Caso você tenha alguma outra dúvida, né, além dessa que não foi respondida, né, nessas questões aqui que eu comentei, nesses comentários, nesses comentários finais assim de bimestre, você pode dar uma olhada nas outras aulas, né? E bom estudo, né? Penso que você vai conseguir tirar uma excelente nota no simulado, na prova, tá bom? E como eu falei também, esse material, eu não esqueci, né? A questão da organização do tempo, mas esse material vai estar disponível também para você dar uma estudada, mas acho que a partir de semana que vem, quando eu vou ter mais tempo para organizar isso aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau.